Temos um bate-papo aqui na lateral. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela, sou da comunicação daqui do IDS. Bem-vindos ao nosso hangout sobre urbanização de favelas, acesso a serviços e direito à moradia. Essa é uma atividade que faz parte do projeto 48 Horas, é um projeto focado para desenvolver alguns subjeitos da nossa plataforma. Eu vou disponibilizar aqui um link no nosso chat para o fórum onde está acontecendo os debates na nossa plataforma. Convido todos a olharem os conteúdos, se cadastrarem para poderem agregar mais conteúdos. Faz parte do nosso maior projeto, que é a plataforma. E essa plataforma é uma plataforma em formato wiki, que tem como objetivo desenvolver diversos temas em 7 eixos, e que isso resulte em políticas públicas que possam ser adotadas, afinal, por políticos ou pessoas que queiram adotar determinada área. A gente espera que essas políticas tenham um laço com a sociedade, é por isso que essa plataforma ela é totalmente aberta para colaboração do público via internet. Então, gostaria de agradecer a presença de quem está aqui, do Júlio Lima, que é diretor social da ONG Teto Brasil. E a gente vai bater um papo hoje sobre o trabalho deles e sobre a situação geral de moradia, de possíveis programas de urbanização de favela e, enfim, um bate-papo informal sobre como nós enxergamos isso. Para quem estiver assistindo, enquanto nós não temos temos uma possibilidade de quem está assistindo e não está dentro do Hangout poder enviar a questão. A pergunta aparece aqui, depois a gente seleciona para ela ser respondida. Então, é uma possibilidade que vocês têm aqui no canto esquerdo da tela, Q e A, né? Mas também podemos conversar aqui pelo bate-papo. Então, Júlio, obrigada por estar aqui. Obrigado a vocês. Júlio, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre o modo de trabalho do Teto, né? Porque o que mais é evidente, por vezes, é a parte mão na massa das construções, mas eu vejo que a missão do Teto é muito maior. Eu até peguei aqui um pedacinho de um comentário de você. É uma organização que está presente na América Latina e Caribe e ela busca superar a situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas nas comunidades mais precárias através da ação conjunta de seus moradores e jovens voluntários. Então, um desses modos que vocês têm é a construção de casas de emergência, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse modelo de construção, o processo, enfim, e aí a gente pode desenvolver também para como vocês trabalham essa parte de acesso a serviços, como vocês enxergam isso. Beleza. Deixa eu baixar um pouquinho o volume, que eu estou me ouvindo também. Eu acho que é importante começar contando um pouco sobre a contextualização do trabalho do Teto, né? Ou seja, qual é a realidade que a gente está inserido e por que o Teto existe, né? O Teto trabalha com uma realidade de urgência, né? Uma realidade em que 164 milhões de pessoas vivem no nosso continente, na América Latina, vivendo em situação de pobreza, né? 73 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza no continente, segundo os dados da CEPAL de 2011. A gente fala que se todas essas pessoas vivessem em um só país, esse país seria menor que o Brasil só, no nosso continente. Então, é uma realidade de urgência, uma realidade que a gente considera prioritária trabalhar para resolver. No Brasil, os dados são do censo de 2010, do IBGE, de que 16,2 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza, e a gente acredita que esse número pode ser maior, porque a gente conhece comunidades em que a gente vem trabalhando há algum tempo que não foram recenseadas. Então,
e deveriam, segundo os critérios do censo. Então, esse número pode variar bastante. Se vocês forem pesquisar, dar um Google rápido na internet, é bastante oculto o número de pessoas em situação de pobreza no nosso país. Pode variar de 30 a 50 milhões, ou seja, quase um quarto do país vivendo em pobreza ou em risco de pobreza. É uma situação bastante alarmante para a gente. Então, o Teto trabalha aqui no Brasil desde 2006. Nosso trabalho é a mobilização de jovens universitários e moradores de favelas para promover o desenvolvimento comunitário. Um pouco de histórico bem rápido: o Teto surgiu no Chile em 1997, através do trabalho de jovens voluntários que faziam trabalhos durante suas férias em regiões mais pobres do Chile. Em 2001, começou a expansão internacional do projeto, que foi para o Peru e El Salvador. Em 2002, teve uma tentativa de iniciar o projeto aqui no Brasil, que acabou não dando muito certo. E o pessoal voltou em 2006 para implementar o projeto aqui. Então, desde 2006, a gente trabalha na região metropolitana de São Paulo. E em 2013, ano passado, a gente começou um novo escritório no Rio de Janeiro. E esse ano, agora em 2014, a gente está começando um escritório na Bahia. Ah, legal. Vocês estão atuando nesses 3 estados, então, São Paulo, Rio e Bahia. Isso, por enquanto sim. Como você bem colocou, o Teto é uma organização que está presente na América Latina e no Caribe. Hoje a gente tem 64 escritórios em 21 países. E a gente trabalha justamente para superar a situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas no nosso continente, através desse trabalho em conjunto. A nossa visão é uma sociedade justa e sem pobreza, onde todas as pessoas possam ter oportunidade para desenvolver as suas capacidades e exercer plenamente os seus direitos. Então, o Teto é uma organização que trabalha por direitos. A gente não é uma organização assistencialista, é uma organização de caridade. A gente trabalha basicamente para que os moradores, as famílias e também os voluntários possam se desenvolver exercendo a sua cidadania através do voluntariado. A nossa missão é trabalhar sem descanso nos assentamentos precários, ou seja, o foco do Teto é trabalhar em favelas, em assentamentos precários, urbanos ou rurais, para superar a extrema pobreza através da formação, da conscientização, da consciência social dos jovens e dos moradores, através da ação conjunta, promovendo o desenvolvimento comunitário, denunciando essa situação, ou seja, a todo momento refletindo sobre o trabalho que a gente desenvolve, uma reflexão crítica. O nosso trabalho a gente considera que é uma denúncia por si só, então o Teto nunca vai fechar uma avenida em forma de protesto, a gente vai trabalhar sem descanso todos os finais de semana nas comunidades, em que mais ninguém está trabalhando, ou seja, os próprios moradores estão ali em uma situação de marginalização, de exclusão, e também o Teto pretende incidir junto a outras organizações, outras pessoas, em política. Não é uma política partidária, não é uma política ideológica de direita ou de esquerda, mas é uma incidência na política pública, no jeito em que se faz política hoje, principalmente para que a voz dos moradores seja considerada quando for se pensar em política pública. Não é simplesmente um sentido vertical de tomada de decisão, realmente promover instâncias participativas para que os moradores tenham a sua opinião sendo levada em consideração. Com base nisso, pode falar. Não, eu ia pedir para você continuar, explicar um pouquinho como é que é esse modo de trabalho de vocês, que você pode desenvolver, contar um pouco também sobre como é o desenvolvimento disso para as soluções definitivas, que eu sei que é uma meta que o Teto tem, mas um dos modos de trabalho são essas construções de emergência. Eu queria que você explicasse um pouquinho, desde a identificação das primeiras necessidades daquelas famílias com quem vocês vão atuar, até o processo de construção e tudo mais. Claro. Então, vamos lá. Com base em tudo isso que eu contei, o Teto tem 3 objetivos estratégicos, só para retomar.
o fomento ao desenvolvimento comunitário, a promoção da consciência e ação social e a incidência em política. O nosso modelo de trabalho nas comunidades tem 3 grandes marcos, né, que é a construção de moradias de emergência, as mesas de trabalho e a implementação de soluções definitivas. O Teto, historicamente, é mais conhecido pela construção das moradias de emergência. Ainda hoje é o principal programa que a gente vem desenvolvendo junto com os voluntários e com os moradores, mas a gente também já tem dado alguns passos no sentido de promover um trabalho mais contínuo, mais coerente, de longo prazo nas comunidades. Então, o fluxo de trabalho do Teto sempre começa com uma etapa de diagnóstico, que a gente chama de detecção e designação. É basicamente a promoção de reuniões comunitárias, de assembleias, de entrevista individual das famílias que têm o interesse em trabalhar conosco, e a busca por soluções, sempre em conjunto. A gente não chega com um modelo pré-determinado, pronto, imposto. Hoje a gente tem desenvolvido um modelo em que as comunidades postulam, elas, em conjunto, os moradores, as lideranças comunitárias, desenvolvem uma carta de solicitação para que o Teto trabalhe nessas comunidades. Então a gente não chega impondo qualquer coisa para os moradores. Naturalmente, uma demanda que sempre existe em favelas precárias, porque a gente trabalha naquelas favelas mais excluídas, aquelas favelas mais distantes, onde não há nenhum tipo de assistência, onde a precariedade habitacional é muito grande, então a demanda por uma solução habitacional é latente. Então a gente tem esse modelo da casa de emergência para oferecer, para trabalhar com as famílias, que é uma solução rápida, escalável, barata, para melhorar significativamente a qualidade de vida das famílias que moram nas favelas. Então, eu vou contar um pouquinho mais sobre a casa de emergência. Ela tem a casa de emergência, deixa eu ver, acho que tem algum jeito de eu compartilhar uma foto aqui, talvez, ou a minha janela. Você pode compartilhar sua tela. Vamos ver se eu consigo aqui. Consegui. Aqui, tô vendo. Vocês estão vendo? Então, a casa de emergência, ela é um módulo habitacional de 18 metros quadrados, vocês podem ver aí na foto. Ela é uma solução simples, então é uma casa... Dani? Oi, tá. Ah. Estou ouvindo o microfone do Fábio aqui. Ixi, agora eu tô ouvindo bem vocês. Legal. Vocês estão vendo também a foto? Sim, estou vendo na tela. Ótimo, legal. Sim, eu estou vendo, sim. Ótimo, bacana. Então, como eu ia dizendo, a casa de emergência é um módulo habitacional de 18 metros quadrados, é uma solução simples, é uma casa que ela é fabricada em madeira, ela é pré-fabricada de fato, então ela já chega pré-montada, os painéis chegam prontos nas comunidades. A gente usa madeira de reflorestamento com um certificado internacional de manejo sustentável, que é o FSC. Ela tem 18 metros quadrados, então é um cômodo, que a família divide conforme for conveniente para ela, porque tem famílias com 2 filhos, ou 5, ou é só um casal que mora na casa. Então, a gente entrega 100 divisórias. As principais características dessa casa é que ela é elevada do solo, ela é no mínimo 20 centímetros acima do solo, chegando até 1 metro, ou quanto for necessário. Isso evita com que ela tenha contato com a umidade, alagamento. Tem 3 janelas e uma porta que garantem iluminação, ventilação. Tem duas caídas, 2 águas de telhado, uma telha de aço galvanizado com isolante térmico. As ligações de água, luz, são feitas pela própria família depois que a casa é construída. E a casa, e a ligação de banheiro também. Então ela é uma proposta muito imediata, Ela é construída em 2 dias, as famílias estão morando ali há 2, 5, 10, 15 anos no mesmo lugar, sem nenhum tipo de assistência.
ela tem um custo aqui em São Paulo de R$ 4.500, né? As famílias têm uma série de compromissos para receber a construção da casa, entre elas o pagamento de 150 a 200 reais. Ela tem que trabalhar ativamente de todo o processo prévio à construção e no durante também. Então, a presença dos moradores nas reuniões comunitárias, nas assembleias, descarregamento do material, no final de semana de construção, na pintura, na reunião de avaliação. Então, a casa de emergência ela é um fim em si mesma, porque ela é necessária, ela melhora objetivamente o jeito que as famílias estão morando e também subjetivamente em relação à autoestima, em relação à motivação para seguir trabalhando, mas ela também é um meio, ela é um jeito em que a gente consegue entrar nas comunidades e mostrar um trabalho concreto para propor outras soluções, né? A construção de casas de emergência leva em média 6 meses para ser organizada, então a gente faz umas 5, 6 construções por ano, de diferentes magnitudes, né? Então a gente sempre procura trabalhar de um aspecto comunitário. A gente muito raramente constrói 1, 2, 3 casas por vez. A gente sempre procura construir 14 casas no mesmo final de semana em uma mesma comunidade, para que os vizinhos tenham a oportunidade de se conhecer e de trabalhar em conjunto, né? E é isso, basicamente, sobre a casa. Acho que vale fazer uma pausa, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre ela. Na verdade, Dani, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim. Ah, que bom. Na verdade, sobre o processo mesmo, eu tenho uma dúvida que é mais uma curiosidade. Que seria se existe algum processo posterior de acompanhamento dessas ligações de água, de esgoto, dessas coisas que ficam sob responsabilidade da família depois da construção. Essa é uma dúvida sobre a casa. E uma dúvida mais estrutural, e aí que tem mais a ver com a atuação do IDS, seria em relação você comentou que também é um objetivo do teto influenciar políticas públicas, né? E aí seria interessante a gente saber, o teto tem um posicionamento como instituição a respeito de políticas habitacionais, ou seja, propostas concretas de política de moradia para o Brasil ou para as cidades onde o teto atua? Eu posso emendar uma pergunta também, Daniela e Júlio? Claro. Acho que pode, Júlio, se você se sentir à vontade. Na verdade, o meu questionamento vai em linha com o que o Fábio colocou, né, na última questão, né? Dado que a gente sabe que é um problema, déficit habitacional no Brasil é um grande problema, principalmente nas principais cidades, nas megacidades, né? No seu entendimento, Júlio, ou no entendimento da ONG Teto, como é que o poder público pode contribuir para diminuir esse déficit habitacional? Existe algum projeto de parceria com o governo, seja federal, municipal, estadual? Se existe, né? Como é que quais são os bons exemplos disso? Se não existe, ou se ainda não existe, se planeja alguma coisa a respeito ou não? Tá bom, vamos lá por partes então. Sobre o acompanhamento das famílias, a gente tem a proposta de continuar trabalhando com essas famílias a médio e longo prazo, né? Eu vou contar daqui a pouquinho sobre as outras fases do projeto, que a gente chama de habilitação social, e consiste basicamente no trabalho semanal, ou seja, todo final de semana, ter voluntários trabalhando junto com as famílias, tanto as que receberam as casas como as que não receberam, para promover soluções comunitárias, né? Esse primeiro momento é atender a emergência da família que está ali, vivendo em um barraco, com chão de terra, com a parede caindo, de madeirite, de lona, de placa de propaganda política, com telhas todas quebradas. Então, é uma situação urgente, né? Como se fosse um terremoto ou não sei, um tsunami diário, né? Uma enchente diária, assim, porque todo dia a família está preocupada
com a situação que ela e os filhos e os familiares estão vivendo. Né? Então, a proposta da casa é bem pontual. Né? Então, a gente não acompanha a ligação elétrica ou de água ou de esgoto, porque é uma solução que a comunidade tem que alcançar a longo prazo. É óbvio que a gente pretende colaborar nesse sentido e facilitar da forma que a gente puder, mas existem órgãos competentes para tratar esses problemas, né? Então, o Teto, como uma organização não governamental, não tem o escopo, não tem a possibilidade de regularizar o esgoto, por exemplo, né? É uma solução que vem em seguida, né? E realmente a gente vê comunidades que estão trabalhando, que estão lutando, que estão demandando do poder público esse tipo de solução. Então, acompanhar especificamente essas ligações, a gente não acompanha, até por uma questão de regularização, né? A gente é uma ONG legalmente constituída, a gente não poderia fazer gato, né? Então, as famílias reaproveitam as ligações que elas tinham anteriormente. Não sei se respondeu essa parte. Sim, obrigado. Claro. Sobre a proposta de solução habitacional... Então, Júlio, Oi, pode falar. Só um questionamento sobre isso, né? Se não há um acompanhamento do Teto em relação a isso, e que eu entendo que é normal, porque não é tarefa de vocês, você mencionou, até caiu aqui, eu tive que entrar de novo, mas você mencionou que isso é das instituições competentes. Existe algum tipo de influência por parte de vocês para fazer com que esses outros setores, seja eletricidade, a questão de água, saneamento, seja feito um trabalho posteriormente, ou isso fica por parte da boa vontade do setor público em chegar na comunidade depois do trabalho que vocês fizeram e simplesmente falar, olha, a gente vai fazer ou não? Tá. Eu não diria influência, eu não diria que o Teto influencia os órgãos competentes para prover as soluções que eles têm que prover. Mas a gente se propõe a facilitar. E é importante ressaltar a diferença de facilitar para resolver, né? O Teto não quer ser o protagonista das soluções que atendem as comunidades. Os protagonistas têm que ser os próprios moradores, a comunidade, a associação dos moradores. Né? O que a gente pode fazer é facilitar o contato e, de alguma forma, auxiliá-los com os conhecimentos que a gente tem para que eles busquem essas soluções. Então, sim, em algumas comunidades que a gente trabalha, a gente acompanha o contato que os moradores têm com a Sabesp, com a Eletropaulo, né, com as prefeituras responsáveis, a gente acompanha nesse sentido. Em algumas comunidades em que os moradores levantam essa demanda, e esse é um dos princípios do trabalho do Teto. A gente trabalha com base nas demandas dos moradores. Né? Se a gente trabalha em uma comunidade em que essa não é uma prioridade, a gente primeiro vai ajudá-los nas prioridades que eles levantaram. Tá. Em relação Júlio, por favor, volta a compartilhar a sua tela, você está ainda como uma imagem. Pronto. Isso, obrigada. Daqui a pouquinho eu vou de novo. Em relação a uma proposta de solução habitacional, né? O que a gente considera, a gente não tem uma proposta concreta de vamos fazer desse jeito. A nossa proposta basicamente é envolver os moradores, as comunidades, as lideranças comunitárias no processo decisório que os afetam. Né? Então, hoje a gente considera a casa de emergência uma solução inicial para que a organização comunitária possa se potencializar. Né? Hoje, não sei se vocês acompanham os programas que acontecem, tem programa, depende de região, depende do órgão responsável, depende do município. Um padrão que, inclusive, vem mudando, pelo que a gente tem acompanhado, o Minha Casa Minha Vida, o Estatuto das Cidades, trouxe bastante a questão do trabalho social atrelado aos atendimentos habitacionais que vem acontecendo, mas muitas vezes o que a gente percebe é que são soluções unilaterais, ou seja, em uma instância superior se decide que as famílias de uma favela vão receber um apartamento da CDHU, ou do Singapura, ou do Minha Casa Minha Vida, e elas têm contrapartidas, né? No caso do CDHU, elas têm uma parcela mínima a contribuir,
Mas muitas vezes as famílias aceitam porque é a única solução disponível e imediata, é uma solução melhor do que morar no barraco, mas ainda assim não é a solução ideal, porque muitas vezes o que acontece, esses apartamentos são construídos a uma distância muito considerável de onde as famílias moravam anteriormente, de onde elas tinham todos os seus laços familiares, culturais, até a matrícula na escola, né, dos seus filhos. Então, as famílias não são envolvidas num processo prévio, né, nesse sentido. Então, o que a gente acontece, eu acho que se vocês conversarem com funcionários e profissionais da área de habitação, vocês vão perceber que muitas vezes as famílias recebem um apartamento, assim que possível vendem, geram um dinheiro vivo, uma verba imediata para sobreviver, para resolver os seus problemas, e voltam a morar na favela. Né? Isso acontece principalmente porque não se considera o trabalho prévio de acompanhamento das famílias, de quais são as demandas. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com um morador do Jardim Primavera, e ele me contou, ele falou, olha, eu recebi um apartamento, mas eu não consegui me adaptar a ele, porque eu trabalho com ferramentas e eu não tinha espaço para guardar minhas ferramentas. Eu sou muito apegado aos meus cachorros e eu não poderia levá-los para morar comigo. Então, realmente o que a gente propõe é que haja um acompanhamento maior para que as soluções sejam mais efetivas. Né? Tá. Respondendo uma perguntinha da Juliana aqui no meio. Quando a gente diz envolver os moradores facilitar o contato, se a gente capacita os moradores para conversar ou negociar com os órgãos de habitação ou outros. Né? A gente, como eu falei, assim, atende a demanda dos moradores. Assim, se eles desejam ser capacitados, a gente vai buscar voluntários que estudam direito, que trabalham com políticas públicas que possam capacitá-los. Né? A gente tem trabalhado no desenvolvimento de cartilhas aqui a partir da nossa área jurídica para orientar os moradores quanto aos direitos que eles têm, né? E a negociação também pode acontecer com intermédio do teto, né? A gente tem contato com os municípios em que a gente trabalha e alguns deles se dispõem a participar dessas conversas em conjunto com os moradores também para buscar as melhores saídas. Realmente não tem um padrão, né? Não é que a gente capacita todos os moradores, não, depende do estágio também para cada comunidade, né? Tem comunidades em que a preocupação deles é muito mais emergencial do que essa questão de regularização, né? A regularização sempre aparece, mas não é necessariamente a principal necessidade das favelas em que a gente trabalha. E aí tinha mais uma pergunta, né, sobre qual o papel do poder público, se existe uma parceria. Aqui no Brasil... Seja federal, estadual ou municipal, enfim, através talvez da PPP, parceria público-privada, como é que você vê isso? Tá. Eu acho que antes de falar do poder público é importante falar do nosso lado interno também. O Teto está aqui no Brasil desde 2006, né? As nossas primeiras atividades em campo foram em 2007. Então a gente é relativamente uma organização nova, né? A gente passou durante um bom tempo a gente estava com estruturações internas, né? Com toda a estruturação da nossa equipe, da equipe de diretores, da equipe de voluntários. Então a gente se considera realmente uma organização nova, né, para pleitear grandes parcerias ou grandes soluções definitivas. Né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar com mais de 1.800 famílias nas moradias de emergência, mas em relação às soluções definitivas, a gente é relativamente novo. Aqui a gente não tem um convênio habitacional com nenhuma esfera municipal, estadual ou federal. A gente está disposto a dialogar com esses órgãos, né? No Chile, que é o nosso principal país de referência. O Teto Chile começou a trabalhar em 97, então já faz bastante tempo. Eles tiveram bastante apoio durante o governo da Michelle Bachelet e lá se estabeleceu um convênio com o governo federal. O programa da Minha Casa Minha Vida é bastante baseado no modelo chileno e lá existe Júlio, desculpa, baseado no do Chile?
Você mencionou que o programa Minha Casa Minha Vida tem qual relação com o Chile? Eu não ouvi, desculpa. Com o programa habitacional, né? Com a política habitacional do Chile. Tem bastante inspiração da política habitacional de lá. E eu queria contar que existe uma denominação jurídica lá que se chama ERIS, que é a Entidade Gestora de Imobiliário Social. E as organizações podem se candidatar, podem se estabelecer para gerir, né, os programas habitacionais, mais ou menos como funciona o Minha Casa Minha Vida Convênios aqui no Brasil. E lá no Chile, o Teto foi a primeira entidade gestora sem fins lucrativos, e a gente começou a intermediar a relação entre o governo federal, as construtoras, as incorporadoras, os bancos de financiamento, né? Por quê? Porque a gente já vinha trabalhando há bastante tempo com as famílias, a gente conhecia as famílias, a gente já tinha desenvolvido vários projetos, vinha fazendo esse acompanhamento há vários anos, né? Inclusive, um dos principais planos que se relaciona com essa política são as poupanças comunitárias, em que os moradores fazem uma poupança entre eles para poder investir na compra do terreno ou investir na própria construção das moradias. E lá eles passaram a fazer parte dessa comissão. Então os moradores chegaram a um ponto em que eles decidem de que forma vai ser construída as casas, se vão ser 2 ou 3 quartos, se vai ter garagem ou não, como vão ser desenhados os apartamentos. Então, um trabalho de mutirão realmente participativo, né? Então, eu estou contando tudo isso porque é um norte para a gente aqui no Brasil. A gente acredita que ainda vai levar um tempinho para atingir esse grau de maturidade, mas são projetos que a gente vem desenvolvendo lá no Chile e tem começado a desenvolver na Argentina e no Uruguai também, né? Então, hoje a gente não tem nenhum convênio, nenhuma parceria habitacional para soluções definitivas, mas a gente tem feito esse trabalho que a gente considera muito importante, um trabalho prévio de organização comunitária. Uhum. Eu queria propor também a gente falar de um outro tema. Acho que a Dani podia compartilhar um pouquinho do que ela viu no evento hoje na USP, e em cima disso talvez a gente pudesse discutir, não tão focado na questão do teto, mas aí já até na sua opinião pessoal, Júlio, da sua experiência, assim, trabalhando com a questão habitacional, dos principais entraves, assim. Então, por exemplo, o teto, ele trabalha em muitas regiões onde a regularização fundiária não existe, né? As casas são, ou seja, favelas e lugares onde a ocupação, em teoria, é ilegal. E aí, assim, isso é um outro ponto, né? Então, como solucionar isso? Às vezes tem essa saída compulsória de um apartamento dos programas habitacionais públicos, etc. Às vezes tem a possibilidade do Minha Casa Minha Vida, mas não é todo mundo também que consegue acessar o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, qual seria as soluções, por exemplo, para as favelas urbanas no Brasil? Alguma coisa nesse sentido, assim, uma discussão um pouco mais ampla, a partir um pouco da sua experiência, um pouquinho do que a Dani pode compartilhar com a gente do evento de hoje também. Legal. Gente, só antes do Júlio poder responder, e aí eu posso talvez dialogar um pouco com o que eu vi hoje, né? Só para falar, para quem está assistindo e não está dentro do Hangout, vocês têm a possibilidade de enviar questões para elas serem respondidas. Vocês podem clicar em QEA e vocês conseguem enviar a questão e aí as pessoas direcionar a resposta para essa questão. Nós tínhamos uma pessoa que tinha entrado, o André, acho que ele caiu, daqui a pouco ele volta, estava sem microfone. Mas é isso, Júlio, se você quiser responder, e aí eu trago algumas coisas que eu ouvi também sobre essa questão da regularização e a segurança jurídica de posse. Então, deixo a palavra com você. Tá bom. Como foi o Felipe, né, que comentou sobre a situação das comunidades, assim, de fato, a gente trabalha em comunidades irregulares, né, são de diferentes perfis. Então, a questão da regularização também
é complexa porque envolve muitos atores, envolve muitos interesses, não só sociais, mas econômicos também, né? Então, a gente sempre tenta considerar e pesquisar um pouco do histórico e da posse da terra das comunidades em que a gente trabalha. E varia bastante, assim, se as famílias ocupam um terreno privado, a ação a ser tomada é totalmente diferente se for ocupado um terreno público, né, por exemplo. E aí também, acho que varia, eu acho que outra variável bastante importante a ser incluída na conversa é o interesse político, né, o interesse de realmente atender a essas famílias, porque a gente sabe que muitas vezes elas servem como massa de manobra. As famílias com quem a gente trabalha sempre comentam que ano eleitoral é o ano mais movimentado nas comunidades, porque aparece uma série de candidatos com promessas ou até trazendo novas famílias para a ocupação em troca de votos, né? Então, os interesses políticos também são bem decisivos quando a gente traz essa questão à tona. Não sei, Denis, você queria comentar alguma coisa? Não, assim, só para compartilhar, hoje eu fui num evento com o CEO, o diretor executivo global da Habitat for Humanity. Eles também atuam no Brasil, acho que mais especificamente em São Paulo. Eles tiveram algumas ações em Curitiba, e aí o CEO, que é o Jonathan Hackford, ele veio falar sobre, enfim, o trabalho deles, que me parece, você me cuida se eu estou errado, que é bastante próximo com o TED, porque eles têm também esse papel, não apenas de construir mão na massa, mas eles têm esse papel de acompanhar as lideranças comunitárias, dar treinamento, educação financeira, para que tenha continuidade esse trabalho. Ele mencionou questões interessantes. Ui, gente, alguém está com o microfone aberto, está fazendo muito barulho. Só cuidado. E aí ele mencionou 5 critérios, se eu não me engano, são 5 critérios estabelecidos pela ONU para uma boa moradia. E aí tem a ver com o tamanho, pessoas que ocupam essa casa, com acesso à água potável, acesso ao saneamento. E uma questão muito interessante foi a que ele colocou, essa segurança da posse, né? Inclusive, muitas pessoas nessas comunidades visam investir nas suas casas, fazer melhoria de serviços em suas casas, porque elas não têm segurança de que elas não vão ser despejadas de lá. Essa é uma questão colocada como padrão para que você tenha uma boa habitação, né? E aí, outra informação que eu acho bastante interessante, que as organizações que medem o déficit habitacional, que é essa Fundação João Pinheiro, junto com o Ministério das Cidades, coloca que grande parte do componente desse déficit é a questão também do ônus na sua renda, né? Então, além dessa questão de você ter a posse e segurança jurídica do local, você tem um gasto muito grande da sua renda para você ter uma moradia em uma casa. Então, isso também compromete outras questões, como saúde, como educação, compromete a ação dessas pessoas na comunidade. Então, é interessante você mencionar esse trabalho comunitário do Teto, assim como o Habitat, que, lógico, não é só uma questão de moradia, é uma questão que envolve esses diversos serviços e acarreta em diversas outras áreas, né, como a educação e tudo mais. Essa questão da regularização é muito forte, né? Só que algumas coisas que eu estava lendo sobre urbanização de favelas mostra que essa questão da regularização ela é posterior a todas essas outras coisas que são necessárias. Você ter uma casa com espaço decente, que ela tenha uma boa circulação de ar, que ela tenha janelas, que ela tenha acesso à água, à eletricidade. Então, parece que a regularização fundiária, ela vem posterior a talvez uma transformação da infraestrutura. Não sei, você que está mais em campo,
você que está mais em campo, Júlio, talvez possa dizer assim, qual que você acha que são os serviços, além dessa questão da moradia, o que está ligado a isso, o que é mais carente também. Deve variar mais. Não, realmente varia bastante, assim, porque a gente tem comunidades que estão, a gente trabalha em comunidades que estão super inseridas no contexto urbano, né, então favelas que realmente contam com alguns dos serviços básicos, e a gente trabalha em favelas que estão totalmente excluídas, apesar da sua localização, é como se fosse um mundo à parte, né, realmente você pensar que hoje, em 2014, você tem famílias na região metropolitana de São Paulo, que é uma área desenvolvida do nosso país, não tem acesso à água potável, por exemplo. Né? É um direito tão básico, tão fundamental, que parece surreal. Né? O nosso escritório fica aqui no Butantã, então a gente, em 20 minutos, meia hora, está em comunidades aqui em São Paulo que realmente não tem água, sofrem com falta constante de eletricidade, o saneamento então nem se fala. Em relação ao que você comentou sobre o atendimento dos serviços da infraestrutura antes da regularização, eu não tenho conhecimento se realmente é necessário, porque o atendimento individual de cada família também em relação às suas casas é complicado, né? Então, o processo de regularização também passa por, muitas vezes, uma readequação do espaço ocupado, né? A abertura de vias, trazer serviços, influencia e muitas vezes envolve a remoção de famílias, né? E existe toda uma política adequada para a remoção. A consultora da ONU para a habitação regular, a Raquel Ronick, fala bastante sobre isso, né, sobre os direitos que as famílias têm, se elas tiverem que passar por uma remoção. Tem bastante pesquisa aqui no LabHab da USP também. Mas a questão uma questão que eu queria trazer também, que você comentou, é sobre o investimento que as famílias têm que fazer quando elas moram em uma situação irregular, né? Sem contar os problemas de saúde, os problemas até de relacionamento entre os vizinhos, quando você divide a sua parede, né, com outra família, que são os problemas mais subjetivos, mais difíceis de mensurar. Você tem sim a constatação de que a moradia inadequada exige um maior investimento de tempo e de dinheiro também, para que você tenha o mínimo possível ali para sobreviver. Né? Então, só fazendo um gancho com a moradia de emergência, que é uma das nossas propostas de trabalho, ela permite com que as famílias invistam menos tempo e menos verbas na manutenção do barraco em que elas moravam e possam investir em outros âmbitos, né, do desenvolvimento da sua família ou do seu trabalho, né, e até do seu lazer, da relação com seus vizinhos. Em relação ao que você comentou também da insegurança de posse, morar irregularmente significa, né, estar nessa condição de insegurança permanente. Então, além de ser um direito social, a moradia regular é uma condição para a realização de outros direitos. A gente considera que a moradia é um direito central para que os outros direitos possam ser garantidos. Né? Situações que a gente vê constantemente no nosso trabalho, o desempenho escolar de crianças que não é afetado porque ela não dorme bem, porque você não tem acesso à alimentação adequada, à água potável, né? Então a gente considera que é um direito central para que outros direitos constitucionais, como trabalho, lazer, educação, possam ser garantidos. Eu sempre gosto de trazer alguns casos práticos que a gente vivencia. Eu acho que dá uma concretude maior à nossa conversa e não fica só na teorização, né? Uma comunidade que a gente trabalha no litoral de São Paulo, a comunidade do Bugre, a gente percebeu, depois de algum tempo trabalhando lá, que nenhuma criança dormia sozinha na sua cama, né, no seu berço ou na sua cama.
todas as crianças dormiam com os pais, os bebês dormiam em cima dos pais, porque os moradores contaram para a gente que tem muito rato, né, e os ratos mordem as crianças à noite. Então, isso não é uma situação digna, né, de moradia, de vida. Então, a gente realmente considera essa questão da moradia como um direito que dignifica, né. Em relação a um aspecto maior, mais amplo da comunidade, a insegurança na posse também acarreta nesse termo que você falou, que os moradores às vezes podem ou têm condições de investir na sua casa, né, porque tem trabalhos bons, trabalhos adequados, mas elas não investem, continuam morando de uma forma ruim, né, então muitas vezes casas de alvenaria que não foram bem construídas ou que não têm um acabamento, né, e o acabamento ele melhora as condições de habitabilidade, de viver dentro dessas casas. As famílias não investem porque elas não sabem por quanto tempo elas vão morar ali, ou se elas vão poder continuar morando ali. Então, mas tem uma questão cultural também em cima disso que você está falando, né, Júlio? De ascensão. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas eu estava lendo um artigo em que nas favelas é comum as pessoas não colocarem o reboque, para justamente não transparecer que aquela família está tendo uma ascensão social e, ao mesmo tempo, gerar algum tipo de inveja, alguma coisa do tipo que possa dar problemas na comunidade. Acredito que isso também seja uma questão cultural, correto? Olha, é uma perspectiva. Eu acredito que pode ser sim uma questão cultural, mas é difícil generalizar, né? Porque por mais que isso possa acontecer, acho que todo mundo tem a vontade de morar bem, né? De dar uma condição boa para sua própria família, assim. Então, não descarto essa possibilidade. Pode ser sim uma questão cultural, mas eu diria que a questão da insegurança talvez seja ainda mais decisiva, né? A gente tem trabalhado com algumas lideranças comunitárias de diferentes comunidades de várias regiões aqui em São Paulo que relatam para a gente como é difícil, né? Você morar ali 10 anos, 20 anos, 30 anos sem você ter uma perspectiva segura de longo prazo, né? Imagina se a gente conseguir fazer um pouquinho desse exercício de se colocar no lugar dessas famílias. Não é um exercício fácil, a gente não vai saber nem perto como é que elas vivem sentindo esse sentimento, mas o que acontece muitas vezes é que alguma instância responsável, seja do poder público, seja até especulação, aparece na comunidade e fala, olha, daqui 6 meses vocês vão sair, então já vão se preparando. E aí daqui 6 meses ninguém aparece. Aí passam mais 1 ano, voltam outras pessoas falando, olha, daqui 1 ano vocês vão sair. Aí já passou 3 anos no total, nada acontece, muda a gestão do governo, acontece uma série de entraves jurídicos em relação à posse-terra. Então, de fato, é um contexto complexo, mas que se a gente for trazer ali para a vida da família, eu acho que isso o Teto faz muito bem, que é olhar quem é que está por trás dos números, né? A gente não fica só na discussão teórica, na discussão filosófica, que também é muito importante, mas a gente vai ver quem está por trás das histórias, né? E a gente percebe muito como essa insegurança afeta diariamente o jeito em que as famílias estão morando, né? Então, essa parte de regularização fundiária existe realmente, tem uma importância muito grande e tem impactos que muitas vezes não são tão claros, né? O que acabam se escondendo atrás das leis e das políticas. Júlio, pessoal que também está aqui, uma pessoa enviou uma questão, um espectador enviou uma questão, gostaria de ler, um pouco daquilo que a gente estava comentando sobre a questão da segurança jurídica das residências.
Peraí, deixa eu só... a pergunta foi enviada pela Mariana Vilhena, vou ler, e aí a gente pode comentar a respeito. Num bate-papo em uma comunidade no Rio, ouvi que uma das grandes demandas dos moradores é pelo título de posse de suas residências. A Teto ajuda eventualmente nesse processo, com assistência jurídica talvez? Existe alguma organização que o faça? Eu acho que você já respondeu um pouco, né? Estava comentando sobre o Teto, dentro dessas demandas que a comunidade traz, consegue dar uma assistência jurídica em relação a isso? Vocês têm, por exemplo, casos em que vocês conseguiram regularizar algumas moradias na comunidade que vocês trabalharam? Enfim, essa pergunta foi enviada pela Mariana Vilhena. Tá. Bom, Mariana, obrigado pela pergunta. O Teto não regulariza as casas, né? O Teto apoia as associações de moradores, as lideranças comunitárias que já estão nesse processo ou que querem entrar nesse processo. A gente orienta quem pode ajudá-los, né? A gente tem uma equipe jurídica de advogados que estudam esses temas e que apoiam na medida do possível, mas de fato o Teto hoje não se responsabiliza por um processo do começo ao fim de regularização fundiária ou de obtenção de título de posse, né? Outras organizações que fazem isso, existem bastante, vamos dizer, alguns movimentos de moradia, a Frente de Luta por Moradia, a gente conhece um pessoal que acaba trabalhando em algumas comunidades em que a gente está presente. Eles acabam apoiando nesse sentido, tem advogados especialistas em apoiar as associações nesse tipo de trabalho. Alô? Oi? Alô? Estamos ouvindo, acho Oi, que... estão me ouvindo? Estamos, acho que... Estão ouvindo? É que aqui eu estava com uma parte. Legal. Bom, essa então foi a Mariana tinha enviado. Eu tenho mais uma questão. Aí não sei também se talvez quase 6 horas. Na verdade, eu não sei se era bem uma pergunta ou se é um comentário a respeito da questão da urbanização das favelas mesmo. Eu fico pensando como que é possível, por exemplo, você fazer moradias e regularizar as próprias favelas sem retirar as pessoas desse local. Desse local. Porque talvez mesmo que você consiga construir a infraestrutura nesse mesmo espaço, né? Para você poder começar, por exemplo, a abrir vias e tudo mais, você vai ter que, de alguma forma, deslocar as pessoas que estão morando lá. Eu acho que existe um componente que influencia, que é a própria confiança, né? Da comunidade em relação à instituição pública que está promovendo isso. Então, talvez um comentário que vocês possam trazer como é que talvez se consiga iniciar esse processo de urbanização de infraestrutura ao mesmo tempo em que as famílias estão lá, né? Porque assim, ao invés de vocês fazem a infraestrutura de uma casa simples, mas assim, a macroestrutura fornecida pelo governo tem que ter uma interferência que, por vezes, as pessoas não podem estar lá, né? E aí, só para complementar, uma coisa que estava conversando com esse Jonathan da Habitat, a gente conseguiu conversar com ele, e aí eu perguntei mais ou menos sobre isso, essa questão, e também um dilema que é a questão da valorização dessas regiões, por vezes, em que as favelas estão localizadas, né? Então, no Rio de Janeiro, os morros têm vistas incríveis. De vez em quando não é nem interessante, em algumas visões, que essas residências fiquem, enfim. E aí, como proposta, ele colocou algo que eu acho muito interessante, e isso vai muito de encontro com as propostas que a ONU coloca para cidades sustentáveis, que é para regiões com uma alta densidade, como nas cidades, interessante bairros de rendas mistas, né?
Então, ao mesmo tempo em que você vai urbanizando o espaço, você vai criando um bairro de renda mista. Então, tanto nos conjuntos habitacionais em que há pessoas de classes média, alta, em regiões mais valorizadas com acesso a serviços, exista também incentivos para, como, sei lá, subsídios ou benefícios fiscais para que pessoas com menores rendas também possam habitar esse mesmo local. E isso vai gerando uma coabitação, uma coexistência entre diversas rendas e possibilitando que essa área recém-urbanizada, né, comece a ter acesso a esses serviços também, de própria mobilidade urbana e tudo mais. Então, enfim, como dessa questão da desconfiança na hora de urbanizar a região, começar a atrair pessoas para morarem lá também, né? Bom, sobre a desconfiança, é inevitável, né? Porque essas famílias moram aí há tanto tempo e já ouviram tantas promessas e tiveram algumas promessas cumpridas que é natural que elas desconfiem, né? Existem ferramentas que podem auxiliar nesse processo, né? A gente conhece o plano de Carapicuíba Carapicuíba é uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, que... Oi? É que a gente congelou aqui, tá dando umas falhas. Desculpa, pode continuar. Então, a gente conhece alguns planos da cidade de Carapicuíba que planeja mudar as famílias em lotes, né? Então, eles têm um terreno muito grande, totalmente ocupado, em que uma parcela dessas famílias vão para um conjunto habitacional próximo do terreno em que eles estão morando. Isso vai liberar espaço para que ali se construa uma moradia definitiva e aí eles vão fazendo em parcelas, né? Então uma parcela da comunidade vai para esses apartamentos e aí vai liberar espaço para uma próxima construção. Então um processo em partes, né? Eu estou citando esse caso porque é um caso próximo da gente que uma comunidade em que a gente trabalha, a gente tem acompanhado um pouquinho desse trabalho. Então existem ferramentas, né? Existe aluguel social, existe várias ferramentas que podem ajudar as famílias a continuarem morando perto e em seguida voltarem para o apartamento, voltarem para o lugar em que elas moravam. Em relação aos bairros mistos, em relação à mudança do perfil dos bairros, assim, eu acho que é válido lembrar também o poder que tem o interesse econômico nesses processos, né? Hoje o que a gente tem visto, não só em São Paulo e no Rio, mas em muitas cidades, eu não sou urbanista, me perdoem se eu estou falando alguma bobeira, mas a gente vê um processo de gentrificação, que é a exclusão ainda maior das populações que moram nessas regiões e acabam sendo enviadas para áreas mais afastadas, mais distantes, sem infraestrutura, né, do que a área em que elas moravam. Então, são famílias que moram aí há tanto tempo, né, e elas têm o direito à moradia adequada, e realmente essa questão do superadensamento das comunidades complica o plano urbanístico. Eu realmente não tenho conhecimentos urbanísticos suficientes para propor uma alternativa mais adequada, mas eu acredito que o principal conhecimento é das próprias famílias, né? Se as famílias estiverem envolvidas nesses processos, com certeza, colaborativamente, todos os atores envolvidos vão conseguir chegar em uma solução que seja mais adequada para todos os lados, né? Então, eu estou repetindo um pouco isso porque é o que o Teto considera muito importante, que é ouvir as famílias e abrir espaços e garantir espaços em que elas participem ativamente dos processos que as afetam, né? Então, a gente pode falar de bairros mistos, é uma proposta interessante, mas se as famílias que já moram aí não estiverem envolvidas, provavelmente essa mudança vai servir para quem tem um poder econômico maior para adquirir as novas casas e os novos espaços que surgirem nesses mesmos locais. Perfeito. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Acho que só temos a Felipe e a Juliana e chegamos...
tivemos até 7 espectadores assistindo a gente, legal, tivemos uma questão. Como a gente já se aproxima às 18 horas, né? Talvez alguém gostaria de fazer uma colocação final? Você, Júlio? Eu não, eu estou satisfeito. Legal. Parabenizo aí o Teto pelo trabalho que vocês têm feito. Não, imagina, a gente está aprendendo, está aprendendo diariamente aqui com as famílias com quem a gente trabalha, com os nossos voluntários também. A gente fica à disposição para conversar um pouquinho mais sobre o trabalho do Teto, sobre as comunidades. Se vocês tiverem interesse em continuar essas conversas ou promover histórias das comunidades em que a gente trabalha, a gente pode também facilitar. Eu acho que, mais do que eu ficar falando aqui, eu acho que as famílias, as lideranças comunitárias com que a gente trabalha têm histórias incríveis, lutam por isso na sua vida diariamente. Eu acho que poderiam agregar bastante para essa discussão. E a gente fica à disposição para continuar conversando, para compartilhar algum material e ouvir ideias que possam surgir também. A gente está super aberto. Legal. Júlio, estamos aqui no Hangout. Opa. Acho que foi muito legal. A gente podemos conversar por muito mais tempo sobre essa questão. Super assim, é algo, como você disse, muito central. A questão do direito à moradia diz respeito à saúde, à questão fundiária, à questão de educação, isso econômico, isso acarreta diversas questões. Achei muito interessante que você tocou na questão, por exemplo, na área de construção de moradias, que vocês usam madeira de reflorestamento. Além da questão da moradia, a gente também fala sobre qualidade ambiental. Então, criar um entorno, usar como matéria-prima uma matéria responsável, sustentável, e criar um entorno com uma qualidade maior de bem-estar e de vida também é uma questão importante. Enfim, acho que é isso. Obrigado a quem nos assistiu também e a quem enviou questões. Como eu disse no início, esse Hangout faz parte de uma programação do Projeto 48 Horas sobre moradia e qualidade ambiental como política de Estado. Convidamos também as pessoas a colaborarem, dividirem conteúdos, mais informações, histórias, como o Júlio falou, pessoas que querem compartilhar histórias nesse link que eu disponibilizei aqui, ou no nosso site www.idsbrasil.net. E é isso, gostaria de agradecer a todos. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.